De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Mauro Henrique Moreira Souza, diretor-geral, né? Eu digo diretor-presidente aqui da ANM, Agência Nacional de Mineração. Mauro, quais atribuições, né, reais assim, que a ANM tem hoje no Brasil? Porque não se trata só, né, dos estados que existem minérios de fato, mas se trata do Brasil de modo geral, né? Isso. Antes de chegar à agência, e sem burlar a sua pergunta, só queria concluir a etapa de chegada até a agência, que eu acho que é interessante. Sim. Então, depois eu saí da Caixa Econômica e voltei a fazer concurso, saí da Caixa Econômica num programa de demissão voluntária. Uhum. Depois voltei a fazer, fiquei advogando algum período, depois voltei a fazer concurso. Opção própria. Entrei no Ministério Público do Distrito Federal, fiquei lá por 10 meses e fui chamado para a AGU. Então, hoje eu sou advogado da União, de carreira, já há 18 anos, e trabalhei no Ministério de Minas e Energia por 17 anos. Sim. E lá eu militei nas 3 vertentes principais do Ministério de Minas e Energia. Conheceu tudo. Energia, petróleo e gás e mineração, né? Especialmente a parte jurídica desses segmentos. Tive a oportunidade de ser consultor jurídico do Ministério de Minas e Energia, que é um cargo de relevo. Sim. Naquela oportunidade, também em 2009. Era o Lobão? Era o Lobão, que originário daqui, né? Isso, nosso conterrâneo. E porque tenho um grande carinho e muito respeito. E tive a oportunidade também de ser o coordenador jurídico do marco regulatório do pré-sal, que é algo que eu trago assim com bacana, um orgulho, porque é algo inimaginável, né? E chegar naquela posição e ter essa oportunidade que poucos tiveram. Então isso foi me credenciando ao longo do tempo, em termos de conhecimento técnico, capacidade de análise e muito mais por outros perfis, né? Então, chegar até hoje à direção-geral da Agência Nacional de Mineração foi algo meio que natural, né? Meio que natural, assim, para mim também difícil de conceber, porque por 17 anos dentro da agência, eu nunca pleiteei, são 3 agências vinculadas ao Ministério de Minas e Energia. Sim. 2 muito já... A Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo, a ANEEL, muito forte, todas as duas, a ANM, a mais jovem, né, que só tem 4 anos, vai fazer 5 anos ainda de instalada, né? Mas foi uma certa surpresa que eu fui convidado naquele momento, então, com esse tom de que era uma escolha eminentemente técnica, tá? Eu não sou refratário à política, acho que a política faz parte, nós somos seres políticos por essência, e há uma legitimidade, e o Estado democrático ele só funciona se ele tiver também a política, e ela faz esse Estado democrático com as suas instituições todas, né, que tem que funcionar adequadamente. Você só está lá, Mauro, porque você tem capacidade. Exato. Né? Você já me mostrou nesse momento que você trilhou até chegar a esse local. Então, assim, há um desafio muito interessante, tanto pelo perfil da agência, uma agência relativamente nova. Nós não podemos desconsiderar os 80 anos precedentes do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, né, que construiu bastante isso. Mas aí você vem para uma outra categoria de autarquia. O DNPM era uma autarquia, mas uma autarquia que a gente chama no direito administrativo com autonomia reforçada. Então, para tanto, ela tem a definição da sua diretoria colegiada. Eu queria entender que momento se deu essa mudança, né? Porque o DNPM parece que era um negócio... Né, era uma agência, era como se fosse uma empresa, uma autarquia, mas realmente com muito poder, com muita força. É isso ou eu estou enganado? Não exatamente com muita força. Ele foi, durante muito tempo, um departamento vinculado diretamente ao Ministério de Minas e Energia, mas atrelado ao próprio Executivo. Depois, em 94, ele foi convertido em autarquia, então essa autarquização ela já dá um certo grau de autonomia, mas ele realmente sempre teve um peso muito grande, porque ele também encarnou ao longo do tempo algumas atribuições que eram fundamentais para o Estado brasileiro, como a produção do conhecimento geológico. A CPRM já veio depois, recebeu muito acervo do então DNPM, também a estrutura foi mudando ao longo do tempo e a capacidade também do DNPM de solver inúmeros problemas da mineração e interagir melhor com
o mercado perdeu um pouco aquela capacidade. E se viu com a experiência precedente das agências que hoje já têm mais de 25 anos, por exemplo, a própria ANEEL fez 25 anos no ano passado, essa experiência exitosa e verificando que um mercado cada vez mais crescente e a necessidade da mineração, que é fundamental para o nosso modo de vida, precisava de uma agência, e isso já vinha sendo um reclamo tanto do mercado quanto do próprio Estado, que deveria ter uma estrutura muito mais vocacionada para a regulação, para a fiscalização, com uma perspectiva melhor de cuidar dos bens minerais que são propriedade da União. Agora, eu vejo que nós somos um país que temos muito minério, né? E a gente exporta isso in natura, né? A gente exporta a maioria desse material que a gente tem, a gente exporta isso in natura. E aí vem o trabalho, talvez, né, dessa fiscalização muito rigorosa, dessa, né, atuação de vocês com relação a isso. Eu tenho uma curiosidade, talvez até pessoal. Aqui em Godofredo Viana tem uma mineração de ouro. De ouro. Né? Quem é o responsável por essa mineração de ouro? É o Brasil, que é o governo brasileiro, que minera, ou tem uma empresa contratada para fazer isso? Como é que funciona? No nosso modelo... Só para a gente pontuar, o pessoal que está em casa entender, por exemplo, lá na Amazônia, houve agora há pouco mesmo, no mandato passado aí, e até no começo do novo mandato do Lula, essa questão aí dos garimpos ilegais, né, que questão toda, que é um negócio muito, muito grave, né? Jogando muito material tóxico nos rios, matando toda aquela região lá, peixes, e aí vai toda essa questão. Como é que faz para regular isso, Mauro? Como é que faz para brigar com isso, que é um negócio gigantesco, Mauro? É o seguinte, não é exatamente uma briga, né? Nós temos, claro, que enfrentar uma série de problemas que tem no setor, mas basicamente a gente tem que, primeiro, entender qual é a configuração que nós temos no Estado brasileiro. Pela Constituição, o bem mineral, a riqueza do subsolo, ela é propriedade da União. Sim. Tá? E a União faz essas via concessão. Então, que é a outorga de uma portaria de lavra, mas tem outros títulos minerais, por exemplo, a fase de pesquisa, que é uma das fases. Então, assim, para a gente falar assim, grosso modo, porque tem inúmeras nuances e detalhes que não cabe aqui a gente expor, mas vamos falar da fase de explotação, que é a retirada, a lavra propriamente dita, é feita por uma concessão da União. Parte das competências para dar essa concessão é da agência e parte é do Ministério de Minas e Energia. Tá? Então, a atividade minerária, ela é feita, primeiro, na Constituição diz que é no interesse nacional, e a legislação diz que ela tem uma carga de utilidade pública, porque ela é fundamental para o nosso modo de vida. Então, tudo que nós temos aqui, todos os equipamentos, né, o relógio, tudo, passa pela mineração. E, às vezes, a sociedade não entende bem todo essa cadeia. Né? Então, nós temos o seguinte, embora seja propriedade da União, o bem mineral, no momento em que o concessionário retira o bem mineral, passa a propriedade dele. Sim. Essa é a sistemática. Em razão disso, ele paga um royalty para o Estado, ou seja, o Estado lato sensu, uma parte vai para a União, uma parte para o Estado, uma parte para o município, uma parte para o Distrito Federal. Então, os 4 entes federados têm direito a isso. Não só o produtor, pegando a parte de municípios, mas também aqueles que a gente considera Estado, afetados pela mineração. Então, vamos dar um exemplo bem claro aqui no Maranhão. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce explora em Carajás, né, basicamente ali, os municípios de Caná dos Carajás, Parauapebas, e ela tem toda uma estrutura ferroviária de transporte que vem até aqui o porto, que é por onde ela escoa sua produção. Então, todos esses municípios pelos quais a ferrovia passa, eles são considerados afetados por uma estrutura atrelada à mineração. Portanto, eles passam a ter direito aos royalties, né? Royalties mesmo, os royalties. Cada substância tem um percentual que incide sobre a comercialização novo, dela. Né? Isso deve ter uns 10 anos máximo.
Que era Não, já existe desde antes de existir. Existe antes da Constituição um imposto único sobre a mineração. Com a Constituição deixou de existir, o artigo 20 da Constituição, ele trata numa parte lá que tanto a exploração minerária, quanto de petróleo e gás, quanto de recursos hídricos para geração de energia, eles geram um royalty que deve ser dividido entre União, Estado e municípios. Já está previsto na Constituição. E tem a lei que regulamenta isso. Hoje, agora recentemente teve mais uma alteração com relação aos municípios afetados. Então, nós temos que considerar como afetados, por exemplo, você pode ter a exploração aqui no município, a atividade minerária sendo desenvolvida aqui, de extração do bem mineral, mas ele pode botar os rejeitos no município contíguo. Vizinho ali. Tá? Esse município passa a ser afetado também. Você tem uma forma de transportar o minério, mineroduto, por exemplo. Se ele transitar por um outro município, também é considerado uma instalação. Se tiver uma instalação de beneficiamento, por aí vai. E você tocou num aspecto importante, que é a gente ter uma postura histórica de exportar o bem praticamente in natura. Isso não é interessante para o Brasil, a gente precisa melhorar a nossa cadeia produtiva e para isso tem uma série de questões. Inovação, tecnologia, pesquisa mineral, muita tecnologia embarcada. Nós temos um exemplo interessante no país. Nós somos o maior produtor de nióbio do mundo. Engraçado. Mas o nióbio não ocorre só aqui no Brasil, tem em outros lugares. Só que a principal empresa que explora nióbio no Brasil, há mais de 50 anos, ela já nasceu com uma ideia de inovação. Então, ela sempre trabalha um produto acabado na cadeia do nióbio. Então, ela se junta a universidades, a outras empresas e vai desenvolvendo. Por exemplo, agora que se discute muito os chamados minerais críticos... Que empresa é essa? Fiquei curioso. CBMM. CBMM, sim. É uma empresa privada. Tá? Então, assim, até falar em empresa privada, desculpe só voltar um pouquinho que a concessão é dada para empresas privadas, porque a mineração, não só por isso, que é o nosso modelo constitucional, a mineração ela se assenta num binômio risco-recompensa. Então, pode ser que tenha, de um modo geral, que tire muito ouro e de um modo ouro. geral, estatisticamente, para a maioria das substâncias minerais, a cada 1000 pesquisas, apenas uma vai dar um resultado positivo. Investimento alto. Então, o investimento é alto e tem um nível de risco significativo. Sim, com certeza. Então, deixar isso na mão do Estado é complicado. Você não tem orçamento. O Estado vai gastar muito. E pode não ter resultado algum. Então, é preferível que estimule a iniciativa privada. Tá? Então, essa empresa, essa CBMM, ela já começou com esse DNA, digamos assim, de buscar inovação. Então, eles estão, hoje que se fala muito de minerais críticos, são aqueles basicamente voltados para a transição energética. Está se falando muito de economia verde, descarbonização, nós temos compromissos até internacionais, Acordo de Paris e tudo mais, que nós precisamos cumprir como outros tantos países. Nós somos um potencial fornecedor desses minerais críticos. Eu vou dar alguns exemplos. Lítio, níquel, cobalto, vários deles. E o lítio está muito em voga hoje, principalmente por conta da locomoção via veículos elétricos, porque tem que ter bateria. Energia solar também, né? A energia solar, a energia eólica, vários dos minerais servem para aquelas placas e também para aquelas pás e outros artefatos que compõem uma torre de geração de energia eólica. Vou fazer um intervalo rápido para a gente voltar a encerrar o programa, para me passar muito rápido, a conversa é boa, né? A gente está conversando aqui com Mauro Henrique Souza. Vamos colocar Mauro Henrique Souza, que é o presidente da ANM. Já, diretor-presidente da ANM. Já a gente volta.